Então, aqui eu estou de novo naquele site, né, que eu já tinha mostrado para vocês, né, no caso esse site aqui, né, é um site que tem um monte de simulações aqui de toda a parte da física. Em especial, eu peguei algumas aqui que relacionam esses conteúdos que eu já passei para vocês ali, a parte de interferência, velocidade do som, ondas, propagação, ok? Efeito Doppler e ondas de choque. Então, primeiro, esse daqui é um bem simplesinho, não é? Que você pode relacionar aqui a questão e a comparação das velocidades. Então, aqui em cima, a gente tem a velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros, 300 mil metros, 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Comparado com a velocidade do som no ar, que é em torno de 340, que está colocando aqui, a gente pode perceber o porquê que a gente muitas vezes vê um clarão, certo? Quando percebe uma explosão luminosa, como fogos de artifício, e depois ouve o som, ou um clarão do raio e depois ouve o som. Então aqui, ó, nosso observador está a cerca de 1.700 metros de distância, né, dessa casa, com um para-raio devidamente aterrado. Toda vez que eu apertar esse botão aqui, vai acontecer uma descarga elétrica. Então olha só, a descarga, as frentes de onda, e o tempo para que a onda sonora chegue até ele. Então, novamente, disparou o cronômetro depois que viu o clarão. Aqui as distâncias entre as frentes de onda, que é o comprimento de onda, e aqui é o momento que ele percebe. Se você sabe que a velocidade é 340 e multiplica isso por esse tempo, ou melhor, esse tempo por essa velocidade, você vai ter a distância aproximada da onde caiu o raio, ok? Se eu colocar ele mais perto da casa, vamos colocar ele aqui, cerca de 1.020 metros. Obviamente o tempo que ele está marcando aqui vai ser menor, porque ele se aproximou. Então vamos dar para colocar mais perto. Então, a velocidade de resposta aqui é um pouquinho lenta, mas você consegue colocar ele em certas distâncias. Então você mostra a propagação das ondas sonoras, ok? Então agora a gente vai ver aqui a questão da interferência que eu tinha falado para vocês. Então aqui já está no outro site, né, no site do FET. Vocês podem ver aqui embaixo o logo dele. E esse aqui é o experimento da parte de interferência de ondas. Então se você clicar aqui, você tem toda aquela parte básica que a gente já viu, certo? E aqui vai ter a parte de interferência, aqui a parte de fendas, aqui a parte de difração, principalmente para a parte de luz, ok? Mas o que interessa para nós é esse aqui, a parte de interferência. Então aqui a gente tem duas fontes, né, que podem ser duas torneiras, que eu posso abrir, mas aqui eu vou colocar o som, certo? Vou aumentar um pouco o espaçamento entre elas, vou deixar algo como 250 centímetros. Amplitude máxima, a frequência eu vou colocar na máxima, certo? E vou ligar uma delas. Então tá lá, tá produzindo as ondas sonoras, elas estão se propagando no espaço, ok? Bom, na questão da interferência, a gente viu que quando eu tenho duas ondas, ou melhor, duas fontes que estão emitindo a mesma onda, que é o caso daqui, quando eu ligar, elas vão começar a interferir. Então vocês observem que o desenho aqui já mudou, certo? Então, dependendo da distância em relação às fontes, o que acontece? Vamos pausar aqui. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, eu teria que calcular o ΔL em relação ao comprimento de onda, como a gente viu lá nos slides. Okay? Aí o ΔL o que é? A distância da fonte 1 até a distância da fonte 2. E aí eu tenho regiões onde eu vou ter interferência construtiva e destrutiva. Então a onda sonora aqui fica aparecendo dessa forma aqui. Mas como é que eu percebo que é uma interferência construtiva ou destrutiva? Se eu colocar aqui a escolha lá de partículas e ondas, eu percebo que eu vou ter regiões onde as partículas vão estar se movimentando muito e regiões onde as partículas vão estar se movimentando pouco, certo? Então essas regiões aqui, por exemplo, a movimentação é muito menor do que essas outras regiões aqui mais claras, que a interferência é construtiva, e aqui nessas linhas radiais, digamos assim,
a interferência é destrutiva. E claro, a distância de separação entre as fontes também é importante. Vamos diminuir aqui um pouquinho e observar o que acontece. Então, os desenhos aqui de interferências, eles mudam. Por conta do quê? Por conta do espaçamento entre as fontes e dos caminhos que as ondas vão fazer. Então, se eu pausar aqui, deixa eu ver se consigo pegar aqui uma ferramenta de desenho. Não está funcionando, eu acho. Enfim, então essa região aqui, mais um degradê de cinza, essa daqui e essa daqui, e também essa daqui, como se fossem partes radiais, são regiões onde eu tenho interferência destrutiva. Aqui, nessas regiões mais claras, seria a região de interferência construtiva. Então, isso se dá por causa dessas configurações de separação espacial da fonte, certo? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que a gente não chegou a ver efetivamente, mas é a questão de cada ponto da frente de onda, ele funciona como se fosse uma pequena fonte, certo? Então, aqui no caso, eu vou pegar essa barreira, que tem aqui, digamos, essa separação, vou diminuir a largura dela para um pequeno orifício e vou ligar na frequência máxima esse agitador aqui. Então, olha só, é como se eu pegasse uma pequena parte e ela funciona como se fosse uma frente de ondas, ok? Então, isso aí funciona com... Cada ponto da minha frente de onda é como se fosse uma fonte isolada, uma fonte individual, certo? E agora eu posso mudar aqui de uma para duas fendas. Olha lá, como se eu tivesse dois alto-falantes. E aqui eu tenho as regiões de interferência e as regiões de máximo construtivo entre as ondas, ok? Então, só reforçando aquela história que as ondas sonoras, toda vez que eu tenho a interferência delas, podem ser construtivas ou destrutivas, dependendo do caminho que elas fazem. E aí, o cálculo se dá através daquela razão, ΔL, que é a distância entre as fontes, pelo comprimento de onda emitido, ok? Bom, então, da parte de interferência eu queria mostrar isso aí. Agora, vamos ver aqui a questão do efeito Doppler, né? Então, aqui novamente naquele outro site, o efeito Doppler. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho três observadores. Um observador está aqui na frente, um observador está aqui atrás, e um observador que vai se movimentar em paralelo com a fonte. Então, esse observador aqui, ele se desloca junto com a fonte. Se eu escolher ele, aqui, e ligar o meu sistema, vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, né? Deixar 65 km por hora, que não é uma velocidade tão alta. Então, olha só. Esse tom é o tom que a fonte está emitindo. Ela está emitindo uma frequência de 440 Hz. Isso aqui está sendo emitido. Esse cara aqui está percebendo aproximadamente exatamente a mesma frequência, porque ele está se movimentando. Ele não tem aquela diferença de velocidade, não é percebida, ele não tem aquela diferença de frequência percebida, porque não tem movimentação relativa em relação à fonte, ou seja, ele e a fonte se enxergam parados, ok? Vou parar agora aqui. Claro que nesse caso aqui, primeiro, a velocidade não está tão alta, mas olha só, o observador 1, que é esse daqui, ele vai perceber uma frequência... peraí. É isso aí. Então, agora vamos escolher o observador aqui, esse observador, e vou ligar o sistema. Então, olha só, está se afastando dele. Então, essa fonte sonora está se afastando desse observador, a emissão da fonte é de 440 Hz, e a frequência que ele percebe é de 418 Hz. Vou trocar aqui. Só deu uma aumentada na frequência.
E agora vamos colocar esse cara aqui, ele vai perceber uma frequência mais elevada, de 465 Hz. Essas diferenças foram um pouco pequenas por causa da velocidade da fonte em relação aos observadores. Vamos aumentar a velocidade aqui. Vou colocar uma frequência, ou melhor, vou aumentar para aqui. Algo bem palpável, 371 km por hora. Então, olha só. Esse cara que está aqui atrás, a fonte vai estar se afastando em relação a ele. Então, ele vai perceber 338 Hz. Esse cara aqui, a fonte vai estar se aproximando dele. Então, vai perceber 631 Hz. Este cara aqui vai perceber os mesmos 440. Então, vamos começar com esse cara de trás aqui. Esses são os 338 Hz que ele percebe. Parar. Vamos colocar agora junto com... Olha lá, os mesmos 440. Então perceberam? Agora a diferença ficou maior. E agora 631. Demora um pouco porque as frentes de ondas têm que chegar no cara aqui, né? Então... a gente só consegue ouvir o som quando ele chega até a gente. Perceberam? A frequência é mais alta. 631. 440. 338. Okay. E aí depois vocês podem entrar nesse site e ficar mudando aqui a velocidade. Ver qual que é o máximo que ele pode chegar aqui. Ele não vai muito mais que... Bom, 893. Então, olha só. Lá atrás vai perceber 254. Aqui na frente, 1626. E aqui vai ser igual. Então, vamos lá. Ó. 254. 440. E 626. Então, essa é a questão do efeito Doppler, não é? Agora, todos eles vão medir essas frequências. Todos. Se esse cara aqui tiver um medidor de frequência, ele vai medir justamente essa daqui, 1626. Esse cara aqui, 254. E esse cara aqui, os 440. Certo? E agora que é a questão da onda de choque, né? Então aquela imagem que eu mostrei para vocês lá do avião rompendo a barreira do som. Então aqui ele está viajando numa velocidade que é abaixo da velocidade, não é? Deixa eu colocar isso aqui para cá, abaixo da velocidade, ó, o Mach 02. Então olha só, 245 km por hora. Está emitindo a onda sonora. Quando ela chegar no ouvinte, o avião ele vai ser percebido. Ó, esse é o barulho das turbinas do avião e ele está viajando numa velocidade próxima, baixa. Então vamos lá, aumentar um pouquinho. Mach 07. Ó, percebam que a pontinha do avião está viajando junto com o som. As frentes de onda estão aqui. Ele está quase para romper a barreira do som, mas ele não rompeu a barreira do som ainda. As frentes de onda estão todas se acumulando aqui. Aí se ele começar a acelerar, vou colocar Mach 1, não, Mach 9 para ver a diferença. Mach 09, perdão. Ó, ele está quase rompendo a barreira do som. Certo? Então aqui você tem as ondas praticamente comprimidas, né? As frentes de onda, a região de maior pressão está se formando aqui no certo? E ele não rompeu a barreira do som ainda. Quando você vai em Mach 1, aqui, que você está indo a uma vez a velocidade do som, que é o que se representa aquele número de Mach, olha só, aqui ele está rompendo a barreira do som.
Então aqui estaria se formando aquele cone, não é? Ele está deixando o som para trás. Aquele pequeno estrondo que deu. Então aqui ele está rompendo a barreira do som. Vamos novamente. Olha só, ele está ultrapassando a barreira do som. Quando ele chega uma vez a velocidade, ou seja, cerca de 1.224 km por hora. Ó. Esse barulho está característica quando há o rompimento da barreira sonora. E se ele vai, vamos colocar 1,5 vezes a velocidade do som, ou seja, ele vai estar indo numa velocidade supersônica. Ó, ele está deixando o som para trás. Quem está viajando no avião não vai ouvir. Aqui fica mais... Deixa eu pausar aqui. Ó, lembra das linhas lá? Aqui se consegue ver a questão do cone de Mach. Passou o avião. Ou seja, ele está indo a 1,5 vezes a velocidade do som. E aqui a gente pode, acho que, chegar a 2 vezes, eu acho. 2 vezes, então vamos lá. Ó. Você vai perceber o avião e bem depois você vai perceber então, esse é o efeito Doppler. Perdão, a onda de choque, não é? Que você pode, o rompimento ou a formação da onda de choque. E aqui aquela equação do efeito Doppler ela não vale mais, por causa que a velocidade da fonte ela é maior que a velocidade da onda sonora. Aqui daí é o efeito Doppler, que é o que a gente viu, não é? Propagação das ondas, e aqui a questão das interferências, ok? Então, só queria mostrar isso aqui para ilustrar aquele material que eu já tinha colocado lá. Isso aí, pessoal.